Susan desafia todos os monstros sem talento que se tornaram famosos. Momentos na história da televisão que nos paralisam completamente. Momentos em que a plateia fica em silêncio, em que as câmeras parecem quase intrusivas, em que algo tão inesperadamente real rompe a máquina de entretenimento cuidadosamente construída. O momento em que Simon Cowell, uma das figuras mais reservadas e profissionalmente distantes da história do show business, sentou-se diante de uma câmera com lágrimas escorrendo pelo rosto, foi exatamente um desses momentos. E o motivo por trás daquelas lágrimas, Susan Boyle. Uma mulher que, segundo todos os padrões convencionais de Hollywood, jamais deveria ter se tornado uma estrela. Mas ela fez. E o que aconteceu com ela depois abalou Simon Cowell profundamente. Para entender por que um homem famoso por fazer os participantes chorarem em vez de chorar, ele mesmo desmoronaria tão completamente, é preciso compreender toda a dimensão da história de Susan Boyle. Não a versão brilhante. Não a manchete otimista, a versão real. Aquela que começa numa pequena cidade escocesa serpenteia por décadas de sofrimento silencioso e sonhos íntimos, explode num palco global em questão de segundos e depois dá uma guinada para a qual ninguém, nem mesmo Simon Cowell, estava preparado. Esta é essa história. Antes de falarmos de Susan, vamos entender quem é Simon Cowell, porque as lágrimas não significam nada sem esse contexto. Simon Cowell construiu sua reputação sendo inabalável. Ele ascendeu na indústria musical britânica com instintos aguçados, palavras ainda mais afiadas e uma capacidade quase clínica de separar remoção de julgamento. Quando se juntou ao júri do Pop Idol no início dos anos 2000, tornou-se um fenômeno cultural, não por ser cruel, mas por ser honesto de uma forma raramente vista na televisão. O público estava acostumado com incentivos aplausos educados a jurados que sorriam mesmo quando a apresentação era terrível. Simon não fazia nada disso. Ele dizia a verdade, e o mundo ficou viciado em vê-lo fazer isso. Quando o programa Britain's Got Talent estreou em 2007, Simon Cowell era talvez a figura mais rica e mais poderosa da indústria global do entretenimento. Sua produtora Psycho havia lançado carreiras que venderam centenas de milhões de discos. Ele havia se sentado diante de milhares de artistas promissores. Ele ouvira todas as histórias, vira todos os truques e permanecera praticamente impassível diante de tudo aquilo. Isso não era crueldade. Era profissionalismo. Essa era a armadura que se adquire depois de anos vendo sonhos colidirem com a realidade da indústria. E então, em abril de 2009, uma mulher de 47 anos de West Lothian, na Escócia, subiu ao palco em Glasgow e tudo mudou. Susan Boyle nasceu em 1º de abril de 1961. A caçula de 9 filhos de uma família católica da classe trabalhadora em Blackburn, West Lothian. Desde o início, a vida lhe apresentou obstáculos que a maioria das pessoas teria usado como desculpas permanentes para desistir. Ela sofreu privação de oxigênio brevemente ao nascer, o que, segundo médicos, contribuiu para as dificuldades de aprendizagem que enfrentou durante a infância. Ela teve dificuldades acadêmicas. Ela era impiedosamente alvo de provocações por parte das outras crianças. Em sua pequena comunidade, ganhou a reputação de ser a estranha, a menina que não se encaixava, que falava de forma diferente, que se movia pelo mundo com uma sinceridade desajeitada que a tornava um alvo fácil. O que seus colegas não sabiam, o que quase ninguém soube por décadas, era que por trás daquela timidez e hesitação residia uma força e uma beleza extraordinárias. Susan cantava desde criança. Cantava na igreja, participava de produções amadoras locais e, em silêncio e segredo, alimentava um sonho que raramente expressava em voz alta, pois o mundo lhe dava poucos motivos para acreditar que ele pudesse se realizar. Sua mãe, Bridget Boyle, era a guardiã desse sonho. Foi ela quem incentivou Susan a continuar cantando, quem lhe disse que sua voz era especial,
quem se sentou ao seu lado e a ouviu, quando o resto do mundo não estava interessado. Essa relação entre uma mãe dedicada e sua filha negligenciada tornou-se a âncora da vida emocional de Susan. Quando Bridget a incentivou a fazer um teste para a televisão, Susan recusou. Ela não estava preparada. Ela estava com medo. Passou 4 décadas ouvindo de maneiras diretas e indiretas que não era o tipo de pessoa que subia em palcos diante de milhões de pessoas. Mas a vida tem dessas coisas. Bridget Boyle faleceu em 2007 aos 91 anos. E na dor que se seguiu, algo mudou em Susan. Ela havia prometido à mãe que tentaria. Prometera a si mesma que não deixaria o sonho morrer com a mulher que mais fervorosamente acreditara nele. Assim, 2 anos após o enterro da mãe, Susan Boyle preencheu um formulário de inscrição para o programa Britain's Got Talent, vestiu um vestido que comprara para um casamento e viajou para Glasgow para uma audição. Ela tinha 47 anos. Nunca havia tido uma carreira profissional como cantora. Nunca havia se casado. Ela passou a maior parte da vida adulta cuidando dos pais idosos e depois morando sozinha com sua gata Pebbles na mesma casa em que cresceu. Segundo todos os padrões convencionais, seu momento já havia passado muito antes de chegar. 11 de abril de 2019. A SICZ Arena de Glasgow. Uma plateia de milhares. E ao subir ao palco, uma mulher pequena com os cabelos ligeiramente despenteados, vestindo um vestido de renda bege, com um semblante entre nervoso e desafiador. A reação da plateia foi imediata e nada amigável. Houve reviradas de olhos. Houve cochichos. Houve risos não maldosos, mas de desdém. Até mesmo os jurados, incluindo Simon Cowell, não conseguiram disfarçar completamente seu ceticismo. Simon recostou-se na cadeira com a expressão de quem já calculou quanto tempo isso levaria. Amanda Holden ergueu as sobrancelhas. Piers Morgan conteve um sorriso. Então, Susan anunciou que ia cantar I Dreamed a Dream, de Os Miseráveis. Então, ela abriu a boca. O que aconteceu nos próximos 2 minutos e 30 segundos foi visto mais de 500 milhões de vezes no YouTube. Foi analisado por musicólogos, psicólogos, sociólogos e críticos de televisão. Foi citado em artigos acadêmicos sobre percepção, preconceito e a psicologia da surpresa. Mas nenhuma análise captura completamente a sensação de estar naquela sala ou assistindo em casa quando a voz de Susan Boyle preencheu aquela arena pela primeira vez. Não era apenas que ela era boa. O que a impressionou foi que ela era extraordinária. A riqueza de timbre, a profundidade emocional, o domínio completo de uma canção que exige tudo da intérprete, tudo se apresentou de forma plena, sem hesitação, sem um único momento de insegurança amadora. O público que se preparava para algo medíocre se viu de pé antes mesmo do fim do primeiro refrão. Amanda Holden tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Piers Morgan estava boquiaberto. E Simon Cowell, o homem que ouvira tudo que permanecera impassível diante de tudo, inclinou-se para a frente na cadeira com uma expressão que só pode ser descrita como genuíno e sincero espanto. Ele a aplaudiu de pé. Disse que aquela era a maior surpresa que já tivera em qualquer programa em que trabalhara. Disse que ela era extraordinária. E ele falava sério. Em 48 horas após a exibição da audição, Susan Boyle se tornou a pessoa mais buscada na internet. O vídeo viralizou numa velocidade jamais vista nem mesmo pelos profissionais de mídia digital mais experientes. Transpôs todas as barreiras linguísticas, todas as fronteiras culturais, todas as divisões geracionais. Em salas de estar da Escócia à Coreia do Sul, do Brasil ao Japão, as pessoas assistiam a uma mulher de meia-idade de uma pequena cidade escocesa cantar com toda a sua alma e choravam. A razão não era apenas o seu talento, por mais notável que fosse. O motivo era a história, o contraste. Os 47 anos de silencioso anonimato.
A suave rebeldia que ela demonstrou ao subir naquele palco, apesar das risadas. A forma como a música que escolheu uma canção sobre sonhos abandonados parecia falar sobre a sua própria vida de uma maneira quase perfeita demais para ser mera coincidência. Suzanne Boyle não era apenas uma cantora que surpreendia as pessoas, ela era um espelho que refletia algo que milhões de pessoas reconheciam em suas próprias vidas: o sonho que carregavam, em silêncio, o talento que nunca tiveram permissão para mostrar o momento de redenção que quase haviam deixado de esperar. Simon Cowell Chitty compreendeu isso mesmo na época. Mais tarde, ele disse que a audição de Susan não foi apenas um grande momento na televisão, foi um momento que revelou uma verdade sobre os seres humanos. Revelou que as aparências enganam. Revelou que o mundo está constantemente subestimando as pessoas. Dizia-se que existem vozes literais e metafóricas que o mundo nunca ouve porque decide muito rapidamente quem merece ser ouvido. Mas é aqui que a história toma um rumo mais sombrio e complexo. As semanas que se seguiram à audição de Susan estiveram entre as mais intensas e, em última análise, as mais traumáticas de sua vida. Ela passou do anonimato completo à total exposição global em questão de dias, e a máquina da celebridade moderna não previa absolutamente nenhum período de adaptação. Havia câmeras do lado de fora de sua casa em Blackburn. Havia jornalistas ligando para seus vizinhos. Havia equipes de televisão seguindo cada movimento seu. Havia aglomerações de fãs que às vezes eram avassaladoras em seu fervor. E durante tudo isso, Susan não tinha nenhuma das proteções padrão que uma celebridade normalmente oferece, nenhum assessor de imprensa, nenhum empresário com anos de experiência nenhuma, equipe de pessoas formando uma barreira entre ela e o mundo. O que o mundo não compreendia totalmente na época, e para o qual a própria Susan ainda não tinha palavras, era que ela estava lidando com tudo isso enquanto convivia com uma condição que tornava tudo particularmente difícil. Anos depois, em 2012, Susan recebeu um diagnóstico que reformulou grande parte de sua história de vida. Ela tinha síndrome de Asperger, uma forma de transtorno do espectro autista. Isso explicava as dificuldades sociais que ela enfrentava desde a infância, a sensibilidade sensorial, a necessidade rígida de rotina, os desafios para interpretar sinais sociais que a tornavam alvo de zombaria na escola e em sua comunidade. De repente, a dimensão do que havia enfrentado tornou-se clara para ela. Uma mulher que lutava intensamente contra a imprevisibilidade e a sobrecarga sensorial fora lançada sem aviso prévio ou preparação no ambiente mais caótico e imprevisível e superestimulante que se possa imaginar. A pressão a destruiu. Em junho de 2009, poucos dias antes da final do Britain's Got Talent, Susan foi internada no Priory, um hospital psiquiátrico particular em Londres, sofrendo de exaustão e angústia emocional. Ela ainda não havia vencido a competição. Acabaria por ficar em segundo lugar atrás do grupo de dança Diversity. Mas, logo após a final, ela não estava comemorando. Estava em um quarto de hospital tentando se lembrar de quem era. Os tabloides, com sua sensibilidade característica, cobriram seu colapso com a mesma intensidade implacável com que haviam coberto seu triunfo. As manchetes passaram de inspiradoras a clínicas quase da noite para o dia. E para Susan, que finalmente se permitira acreditar que o mundo poderia ter um lugar para ela. A experiência de ser humilhada publicamente, mesmo em seu momento mais sombrio, foi devastadora. Simon Cowell assistiu a tudo isso, e isso o afetou de maneiras que ele só conseguiu articular completamente muito tempo depois. Nos anos que se seguiram à audição de Susan e às suas consequências, Simon Cowell manteve uma distância profissional sobre o assunto, publicamente oferecendo elogios comedidos em entrevistas, mas evitando conversas mais profundas.
Mas aqueles que trabalharam de perto com ele durante esse período notaram que a experiência de Susan o perturbou genuinamente. Não de uma forma profissional, de uma forma pessoal. Simon construiu uma indústria, possivelmente o formato moderno de reality show de competição de talentos, partindo da premissa de que os sonhos valiam a pena ser perseguidos, que o talento seria reconhecido, que o palco era um lugar onde coisas extraordinárias podiam acontecer. Susan Boyle foi a prova definitiva dessa premissa. Ela era a pessoa para quem aquele formato foi teoricamente concebido, e, no entanto, o formato não a protegeu. A exposição quase a destruiu. A discrepância entre a narrativa inspiradora da ascensão de Susan e a dolorosa realidade do preço que essa ascensão lhe custou não era algo que Simon pudesse simplesmente ignorar e seguir em frente. Permaneceu com ele. Isso o fez questionar a indústria que construiu a responsabilidade de expor pessoas vulneráveis a um público global, e se a máquina que criou estava realmente servindo as pessoas em seu centro ou simplesmente as consumindo. Essas não são perguntas confortáveis para um homem cuja carreira inteira se baseia nessa máquina. E lidar com perguntas desconfortáveis não é algo que a indústria do entretenimento geralmente incentiva. Mas Simon Cowell, a seu crédito, não desviou o olhar. O que muitas vezes fica de fora da história de Susan Boyle é o que aconteceu depois do colapso. A recuperação, a reconstrução, o trabalho lento e paciente de se reerguer e então escolher voltar a se apresentar ao mundo. Seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream, lançado em novembro de 2009, tornou-se o álbum de estreia mais vendido de qualquer artista naquele ano, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Vendeu mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. Em termos puramente comerciais, foi um sucesso histórico. Mas, para Susan, representou algo mais pessoal, a prova de que sua voz ainda estava lá, de que o sonho não havia sido destruído pelo pesadelo que se seguiu à sua realização. Ela continuou gravando e fazendo turnês, embora sempre em termos mais cuidadosamente ajustados às suas necessidades. Tornou-se mais seletiva em relação às suas aparições. Foi mais aberta sobre seu diagnóstico e suas limitações. Ela construiu uma equipe ao seu redor que entendia e se adaptava à sua síndrome de Asperger, que criou estruturas e rotinas que lhe permitiam ter um bom desempenho sem se sentir sobrecarregada. Ela não desapareceu. Ela se adaptou. Ao longo do caminho surgiram outros desafios de saúde. Mais tarde, Susan foi diagnosticada com diabetes tipo 2, uma condição que ela administrou com o mesmo pragmatismo sereno que aplicava a todos os outros obstáculos em sua vida. Houve períodos em que ela se afastou da vida pública não por ter desistido, mas porque compreendeu melhor do que nunca que o sucesso sustentável exigia autopreservação. Em meio a tudo isso, ela permaneceu exatamente quem sempre fora. Continuava morando em Blackburn, continuava frequentando a igreja local. Ela ainda falava com a mesma honestidade direta e despretensiosa que havia encantado o mundo naquele palco em Glasgow. A fama havia chegado, mas não a transformara em algo que ela não era. Essa resiliência, essa Susan Ness, fundamental e inabalável, era precisamente o que continuava a comover as pessoas que conheciam sua história. Os anos se passaram. O frenesi repentino de 2009 se dissipou. Susan continuou sua carreira. Simon continuou a construir seu império televisivo. E então, num contexto mais tranquilo, numa entrevista reflexiva, uma conversa retrospectiva, um momento bem distante do ruído e do espetáculo de uma transmissão ao vivo, Simon Cowell falou sobre Susan Boyle. E a armadura caiu completamente. As lágrimas, quando vieram, não foram teatrais.
Não eram o tipo de lágrimas que se acumulam lentamente para as câmeras. Chegaram de repente e quase o pegaram de surpresa, e nessa surpresa residia todo o seu poder. Ele estava falando sobre a jornada de Susan, não apenas a audição, mas tudo o que veio depois, o colapso, a recuperação, os anos navegando por um mundo que não foi feito para alguém como ela, e fazendo isso com uma graça e uma dignidade que, quando ele se permitiu refletir sobre isso plenamente, considerou absolutamente comoventes. Ele falou sobre vê-la subir naquele palco em 2009 e ter a certeza naqueles primeiros segundos de que aquilo não seria nada memorável. Ele falou sobre como a voz dela desfez essa certeza num instante. Ele falou sobre o orgulho que sentiu ao vê-la ter sucesso e depois sobre a culpa que sentiu. E essa foi a parte que claramente lhe custou mais admitir a culpa que sentiu quando ela acabou no hospital. A pergunta que ele não conseguiu silenciar foi: o programa contribuiu para isso? A exposição, o espetáculo, a máquina que ele construiu e colocou em movimento desempenharam algum papel em quebrar alguém que já havia sobrevivido a tanta coisa? Ele não respondeu a essa pergunta de forma definitiva. Talvez não haja uma resposta definitiva. Mas o fato de ele ter perguntado o fato de que aquilo claramente o atormentava há anos, uma questão não resolvida e dolorosa, dizia tudo sobre a profundidade do impacto que Susan Boyle teve na pessoa que Simon Cowell acredita ser. Quando Susan soube da reação emocional de Simon, suas lágrimas, sua culpa, seu profundo respeito pelo que ela havia sofrido, sua reação foi tipicamente discreta e generosa. Ela não se deleitou com isso. Ela não encarou isso como uma validação, vingança ou prova de qualquer coisa. Ela expressou compaixão. Disse de forma calorosa e tranquila que Simon sempre fora gentil com ela, que ela sempre confiara nele, e que saber que ele se importava profundamente com a experiência dela significava muito. Essa resposta indulgente, generosa e totalmente desprovida de ego é talvez o aspecto mais notável de Susan Boyle. Ela tem todos os motivos para guardar ressentimento. Foi subestimada durante os primeiros 47 anos de sua vida. Ela foi ridicularizada no palco antes mesmo de cantar uma única nota. Foi exposta ao escrutínio global antes de ter qualquer ferramenta para lidar com isso. Teve um colapso nervoso que se transformou em entretenimento para os tabloides. E ela enfrentou tudo isso enquanto convivia com uma condição neurológica não diagnosticada, que tornava todos os aspectos da vida pública mais difíceis do que pareciam. Mesmo assim, não há amargura. Há apenas gratidão pela voz, pela oportunidade, pelas pessoas que acreditaram nela e pela vida que construiu no espaço que o talento e a coragem lhe proporcionaram. Susan Boyle mudou a televisão. Ela mudou a conversa sobre o que é talento, sobre quem pode se tornar uma estrela, sobre o que devemos às pessoas que colocamos em pedestais. Antes de Susan, a gramática visual dominante dos programas de talentos era juventude, elegância e beleza convencional. Depois de Susan, essa gramática tornou-se permanentemente complicada. Produtores, jurados e público foram forçados a confrontar os preconceitos arraigados em seus hábitos de consumo de mídia. Ela também mudou a forma como se fala sobre neurodiversidade na vida pública. Ao falar abertamente sobre seu diagnóstico de Asperger, ela ajudou a tornar a condição visível para milhões de pessoas que nunca a tinham visto ou que a tinham visto sem saber o que estavam presenciando. Pais de crianças no espectro autista escreveram para ela em grande número, agradecendo-lhe por dar aos seus filhos um modelo a seguir que não deixou que o diagnóstico definisse o limite do seu potencial. E o reconhecimento público de Simon Cowell sobre sua própria reação emocional, suas lágrimas, sua culpa, sua compreensão em evolução da responsabilidade contribuiu com algo valioso para uma discussão mais ampla sobre as obrigações da indústria do entretenimento para com as pessoas que ela representa. É uma conversa que se tornou cada vez mais urgente nos anos que se seguiram à audição de Susan,
à medida que mais e mais participantes de reality shows vêm a público descrever os custos psicológicos da fama repentina e sem filtros. A versão simplificada da história de Susan Boyle termina com a ovação de pé em Glasgow. O talento estava lá. O mundo reconheceu. Sonhos se tornam realidade. Fim da página. Mas a versão real é mais complicada, mais dolorosa e, em última análise, mais inspiradora do que a versão fácil. Porque a versão real inclui o colapso e a recuperação. Inclui a adaptação, inclui os anos de trabalho contínuo. As gravações, as apresentações, a decisão de seguir em frente, que nunca ganharam as mesmas manchetes que a audição, mas representam uma forma de coragem muito mais constante e exigente. As lágrimas de Simon Cowell são a versão real do choro. São o reconhecimento de que a história nunca foi simples, que a mulher no centro dela nunca foi simplesmente uma participante de um concurso de talentos, e que ver genuinamente outra pessoa ver o que ela carrega, o preço que paga por si mesma, o que é preciso para que ela esteja diante de você e lhe ofereça algo belo, uma experiência. Esquece que nenhuma armadura profissional pode impedir completamente de alcançar